O poeta é eterno. A nossa homenagem ao inesquecível José Fortuny. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade. Alô, meu povo de Itápolis e região, para defender a nossa tradição caipira da boa moda sertaneja. Estamos chegando por aqui com o nosso programa Prosa Caipira de Primeira. Mais um programa para as nossas redes sociais, através do YouTube, através do Facebook, através também do Instagram e também através da Primeira FM. Para você que está acompanhando através das ondas da Primeira FM, o meu muito obrigado. Chegando por aqui, graças a Deus, ao dono do mundo e nossa mãe, Nossa Senhora de Aparecida, para mais um programa Prosa Caipira de Primeira. E você pode acessar as nossas redes sociais para estar acompanhando essa entrevista, ou como eu disse, através das ondas do rádio aí da Primeira FM, com o nosso presidente William Carlos Abidonur e também com o nosso diretor de produção e imagem, o competente Luiz Felipe, o Pelota. A gente chega por aqui também com o apoio cultural, o apoio do nosso programa, o Prosa Caipira de Primeira, um oferecimento de Lopinho Motors, comprando, vendendo motos de qualidade em toda a região. 16997030969. Também em nome de Alto Posto Aroeira. É a parada certa para você abastecer o seu veículo. Avenida Frei Paulo Luig, 861. Do meu amigo Moacir Rufino. Loteador FM Negócios Imobiliários. Seu sonho sendo realizado com confiança. Proprietário Fabiano Martins. 16-99961-9547. Comercial Oferta e Peças do meu amigo Fábio Miarelli. Rua Família Butarello, 505, Margiana Tarquino Belantã, saída para Tapinas. Entre em contato, 16-99778-8904. São os apoiadores culturais, são um oferecimento aí dos nossos amigos aqui de Itápolis, do nosso comércio, para a gente estar fazendo esse programa Prosa Caipira de Primeira. Hoje, mais uma vez, recebendo um convidado mais do que especial, o meu amigo, meu vizinho de porteira lá do bairro da Baixada, Itapolitano Raiz, o pai do Kleiner, do Fábio e também do Renato, o viúvo da Dona Clarice, o meu amigo Laerte Garieri. Seu Laerte, que prazer estar recebendo o senhor aqui, a gente que tem o senhor como um pai, a gente que tem o senhor como um grande amigo. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo, boa noite. Obrigado, eu agradeço. Boa noite. É um prazer. Quer mandar um abraço aí? O prazer é meu também, você escolheu. Com certeza. Quando a gente começou esse programa Prosa Caipira de Primeira, uma das primeiras pessoas que eu pensei foi no senhor, porque o senhor tem a raiz aí sertanejo, é uma pessoa sertanejo raiz, então nada mais justo se a gente fazer um Prosa Caipira, a gente fazer o Prosa Caipira com as pessoas que é realmente caipira. Caipira. E o senhor aí já faz tempo que carrega essa bandeira. Eu me sinto caipira do sítio. Exatamente, bacana demais. E como começou a história aí do Laerte Garieri? Como começa toda a história? Como que o seu Laerte é apaixonado? O seu Laerte, para quem não sabe, ele é uma pessoa... Quantos anos tem o Laerte hoje, para a gente começar a história? Dia 8 do mês que vem eu completo 83 anos. 83 anos. 83 anos aí de estrada. E como começou a história do Laerte para ser apaixonado aí pelo retiro do leite, que trabalhou até pouquinho tempo atrás, agora tá se recuperando de uma cirurgia, mas trabalhava com o retiro até pouco tempo atrás. Como começa essa história? O pai já vinha com esse segmento, a mãe já era do sítio, seu Laerte? Era. A gente nasceu no sítio, lá
perto antes de chegar no Monjolim, no bairro da Onça. Certo. É Itapolitano. 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 Nascido aqui até hoje, nunca saiu daqui. Certo. E aquele tempo não tinha faculdade, né? Eu entrava na escola com 7 anos, não tinha prezinho. Aí eu fui 4 anos na escola do Monjolinho, de a pé, e aqueles loucos lá deixa. Ia de a pé 4, 5 quilômetros, enfrentava geada, chuva. Aí fez os 4 anos, que aí era primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, né? Certo. Aí recebi o diploma e chegava da escola, nós em 6 filhos, Certo. minha mãe tinha, meu pai. Como que era o nome do pai e da mãe, Lerto? Meu pai era Antônio Garieri, a minha mãe chamava Hermínia Paviani Garieri. Certo. Aí eu chegava da escola, ela falava, Laerte, ela falou, eu vou pôr o café no torrador, ele é em casa ainda. Certo. E o fogo, você torra o café para mim, torrava. Fazia tudo para ela, sabe? Certo. Quantos anos aí o senhor tinha, mais ou menos? Eu ia na escola. Ia na escola ainda. Aí eu saí com 7 anos, entrei com 7. Certo. Saiu com 12 anos. 11 anos. 11 anos 7, da escola. 4, 11, né? 11 anos. Tinha Aí, por volta de 10, 11 anos de saída. Isso. Aí a gente ficou por lá, fazia servicinho, né? Meus irmãos trabalhavam na roça e ajudava minha mãe. E sempre gostei de criação. Essa época o pai já tinha criação, já mexia com leite ou não tinha? Já tinha, meus irmãos tiravam leite até bastante. Certo. E entregava para o laticínio de Betinha. Certo. Até tirava o leite, depois que eu cresci mais, eles ponhavam o leite numa carrocinha, um burro, e eu levava lá na estrada aqui de Itapina, na fazenda do Zé Pop. Olha só. Aí com o ônibus passava, eles ponhavam o leite em cima, e sempre gostava. Aí eu tinha aí meus 12 para 13 anos, e eu ia lá ver eles tirar o leite, e eu subia na última tábua da mangueira e sentava e ficava vendo eles tirar leite. Certo. Aí tinha um irmão meu que chamava Geraldo, tratava ele de Lalo. Aí ele marrou uma vaca com ubre, sabe, Luiz? Aí eu olhei nele e falei, Lalo, deixa eu experimentar tirar leite dessa vaca. Ele falou, não é que deixa, tem que aprender. Eu fui na vaca, tirei uma metade do leite. Aí eu falei para ele, tá bom. Ele falou, ficou contente? Fiquei. Aí ele tirou o resto. Aí eu ia ver, tinha dia que... Aí quando eu já completei 13 anos, você vê só, comecei com 13 anos minha vidinha. Aí eu arrumei um par de peia, um para amarrar a vaca e um para amarrar. Aquele tempo eu amarrava o bezerro na mão da vaca. E comecei. Já começou a Aí tirar. continuei, ajudava eles. Aí depois sempre gostei de criação. Certo. Já de novo eu comprava gado, vendia, tinha gado meu, criava galinha, criava frango, criava porco. Certo. Aí tinha o Redenei Burgarelli, você conheceu ele, o pai do Roberto, Sim. e o Geraldo Burgarelli. Sim. Nós era vizinhos de sítio lá. E todo domingo, era 9 horas, eles apareciam lá em casa. Aí nós negociava porco, eles pegavam porco meu e eu pegava a vaca, a bezerra deles, sabe? Certo. E foi tocando. E foi se apaixonando por aquilo, Foi se né? apaixonando, Foi aprendendo e pegou o gosto por aquilo que já era o que a família fazia. Isso, que eu criava, aí comecei a criar porco, aí até era gozado. Todo ano, primeiro de ano, nós negociava gado com porco. Aí ele falava até o Redenei, quem negocia, vende uma vaca e compra dia de primeiro de ano, negocia o ano inteiro. Exatamente. E era verdade, né? E sempre apaixonado, sabe? Né? E aí depois foi crescendo, aí morava no sítio, sempre morei no sítio. Sempre morou no sítio. De sorteiro. Aí depois a fazenda era do meu pai e meu tio juntos.
Aí nós plantou laranja. Certo. Plantou 16 mil pés de laranja numa pancada. E eu trabalhava com trator e eu e um irmão meu tocava os pomares tudo sozinho. Quer dizer, começou a trabalhar com 12 anos de idade, já começou aí a vida... Com 12 anos e pouco, para 13 anos, comecei a tirar leite. Já começou a tirar leite, depois foi passando... Aprendi a dirigir trator, Exatamente. trabalhava com trator, né? Aí depois meu pai e meu tio repartiu e nós tínhamos uma fazenda aqui no São Lourenço, que era do João Miranda. E aí nós pegamos aqui e lá na onça perto do Monjolim. Certo. Aí depois um dia o irmão mais velho, até a gente sofreu muito com ele, viu, Luiz? Certo. A gente era escravo, trabalhava e ele gozava a vida. E aí ele falou, um corretor falou de uma fazenda em Paulo de Faria, longe, rapaz, lá perto do Rio Grande. Vamos ver. Aí fomos. Eu era novo, mas foi junto. Aí lá comprou a fazenda, que aqui era 200 arqueiros, né? Comprou 300 e poucos. Certo. Aí tinha uma parte que era mato brabo, sabe? Aí o irmão mais velho do que eu pegou a sede, com os pastos formadinhos limpos. Esse, o mais velho, que era o pai do Madrugada, pegou sem sede, mas pegou um pasto formadinho, e eu e o Geraldo pegamos um mato. Aí um dia eu falei, gente, o que vai fazer com isso, né, mato? Aí o Marquês vendeu uma parte da fazenda. Entendi. Aí esse Vitor falou assim, Laerte, vamos vender a nossa parte e vamos comprar lá, nós compramos dentro de casa, né? Aí vendemos, Certo. compramos ali e continuamos com gado, né? Sim. E aí a minha juventude foi sofrida, Luiz, trabalhando. Eu acredito. Aí depois meu pai repartiu a terra e esse Geraldo e o Valcir comprou em Fernandópolis, foram para lá. E eu tocava 16 mil pés de laranja sozinho com o trator, tirava leite cedo, ia para a roça, vinha 1 hora, que aquele tempo fechava bezerro 1 hora. E eu ia, fechava bezerro, fazia bezerro novo, mamar, almoçava e voltava para a roça. Certo. Aí comecei a namorar umas moças, não deu certo, aí comecei a namorar a minha mulher, a Clarice, e aí de sábado trabalhava até 6 horas da tarde. Olha só. Aí eu chegava em casa, tomava banho, arriava um cavalo, ou senão o trator, e vinha de lá aqui namorar. Vinha para a cidade. Foi uma vida, assim, uma juventude minha, assim, sem gozar nada. O senhor acha que a parte mais difícil na roça, na lida, no campo, foi a parte da juventude? Foi. Foi a parte que mais foi trabalhou. Porque até esse irmão meu, para falar a verdade, que era o pai de Madrugada, morreu, Deus que esteja ele em bom lugar. A gente sofreu muito, que aí depois, quando compramos lá essa propriedade lá, aí os 2 veio, chegou lá na minha casa, eu morava lá na onça, né? Sim. Aí sentemos até em cima de uma mesona que tinha na área da cozinha. Aí eles falaram, o meu apelido é Eti até. O Eti, sabe o que nós viemos fazer aqui? Eu falei, não. Nós viemos aqui, precisa conversar com o Vitor para nós repartir a sociedade, porque não dá para tocar mais. Vende gado, vende tudo, pega gado para engordar, para repartir lucro, vende, fala que não deu lucro. Aí eu falei, entende bem, eu sou o mais novo de tudo. Certo. Agora, eu acho que não cabe a eu chegar a falar com ele. Não, porque nós tá para lá, para Fernandópolis, você tá aqui com ele, não. Eu falei, o 6 é mais velho do que ele e eu posso estar junto. Só que o 6 abre a conversa. Aí conversar com ele foi difícil, ele brigava, sabe? É problema de família, os problemas Tem família. Que tem com a família, com certeza. E com quantos anos o senhor casou, começou a vida aí com a Clarice? Eu casei com 29 anos. Com 29 anos. Eu até não gostava de passear, Luiz.
Foi um cara assim, gostava de ficar em casa, que até tem um sobrinho meu, o Renato, ele tem um mocinho só, ele está fazendo faculdade em Bauru. Ele é que nem eu, ele não sai de casa, barbaridade. Aí até a minha nora fala, puxou pro avô, né? E aí, tocando a minha vida, aí eu casei, morava lá com um dos irmãos lá no sítio, aí meu pai morava na cidade, meu pai e minha mãe. E aí depois eu morei 3 anos junto com meu pai. Certo. Que aí o meu irmão falou assim, para morar junto, agora para construir uma casa para você não dá. Sim. Eu falei, não, para mim não se importa. Eu falei, só que tem uma coisa. Eu falei, eu tenho que pousar em casa e eu volto no outro dia cedo, de tarde eu vou em casa e fazia essa vida. Certo. Aí o Kleine estava com 3 anos, voltei para lá. Que aí os irmãos foram para Fernandópolis, os outros 2, né? E voltei para lá. Aí o Kleine tinha que entrar na escola. Aí eu falei para minha mulher, e agora? Aí vinha trazer ele. Eu falei, mas era muito corrido. Levanta cedo, traz ele na escola, de tarde vinha buscar. Aí eu falei para ela, vamos procurar comprar um terreno e fazer uma casa, mudar para a cidade. Mudou para a cidade. Falei, aí Essa época foi a época que o senhor veio para a cidade. Foi, que eu mudei para a cidade depois que eu casei. Certo, depois que o senhor Mas casou. me criei no sítio. E aí o senhor já tinha essa propriedade no bairro da Baixada ou ainda não? Não. Aí, como é que fala? Aí tocando, aí o Kleine entrou na escola, e aí depois acabou aqui, tinha que fazer faculdade, ainda minha mulher era professora, Sim. e ela falou, tem que dar um diploma para ele. Os outros 2 foram crescendo, o Kleine até fez o tiro, o Renato fez, o Fábio, o Juca Massari era prefeito, ele tirou ele do tiro de guerra, porque ele chegava em casa 2 horas da madrugada com o ônibus. Não tinha jeito de levantar cedinho para ir fazer o tiro, né? Aí tirou ele. E aí depois eu já comecei com meu leite pesado mesmo, sabe? Aí eu tirava o leite lá, quando estava lá eu tirava o leite, meu pai ia buscar o leite para mim e eu ficava lá. Aí depois eu, tirando o leite, comprei uma chacrinha onde é do Darcy Travessuro, você sabe? Sim. Em frente ao Finato Tassi. Sim. Aí, sei lá, muito na beira da pista, assim, né? Não gostei. Aí eu peguei, vendi e aí já tinha a parte minha da fazenda, que meu pai repartiu para nós, Sim. para as 2 irmãs mulheres minhas e nós 3 homens. Sim. E comprei um sitinho lá no fim do mundo, lá passando a chácara minha, entrar à direita lá e seguia lá. Aí, uma metade de mato, desgostei e falei para os meninos, vamos vender. Aí apareceu 6 alqueires na Barra Mariana, em frente à igreja. Sim. Do lado de lá da igreja, assim. Até a turma falava, Laerte, você está de parabéns. O melhor sítio da Barra Mariana é o que você comprou. Ele falou, um japonês plantou arroz, o arroz passava 2 palmos para cima da cabeça dele. Isso tudo o senhor morando na cidade, comprando e vendendo essas propriedades. Isso. Essa época o senhor já vivia do leite? Só do leite? Vivia. O Exclusiva. Kleine, para falar a verdade para você, o Kleine tem 2 faculdades, boa, de Araraquara. O Fábio fez 2. E o Renato optou por direito, ele fez, passou, Certo. e ele exerce até hoje, que ele trabalha junto com o Dr. Brandão. Ele é o xodó do Dr. Sim. João. E aí, o Kleine, eu formei ele a primeira faculdade com leite. Com leite. Até às vezes a gente, com o Fábio, fica meio assim, que ele não gosta de vaca de leite. Até a gente parou por causa disso. Sim. Ele não tira, ele não sabe, não quer aprender e ele fala, não pode ir atrás de leite. Sim. Aí um dia ainda eu falei para ele, Fábio, eu formei o teu irmão mais velho, a primeira faculdade, 6 anos, com leite. Sim.
Aí eu tinha a laranja que tocou para mim, um pomar muito bem, que dava 30 caixas por pé. Laranja valia dinheiro, aí caía a flor do pé de laranja, a Cutralia Citrosuco vinha avaliar quantas caixas ia dar por pé. Eles avaliavam quanto ia dar a colheita de laranja, eles adiantavam metade do dinheiro para nós, para tocar. Aí foi tocando, aí o Klein depois se formou em administração de empresa, Certo. aí ele foi fazer estágio na Caixa Federal. E os três, até todo mundo me encontra, eles falam, Laerte, você está de parabéns, Certo. você tem 3 filhos, você criou 3 filhos que não te deu trabalho, trabalhador, amigo de todo mundo, E a educado. renda da família era só do leite, então? Aquele tempo era o Era leite só e do leite. depois a laranja. Quantos litros que tirava nessa época? E eu chegou uma época, Luiz, depois até que eu mudei na cidade, eu tirava 300 litros de leite na mão sozinho, vinha em casa com leite, engarrafava tudo em litro, garrafa de 1 litro e vendia tudo. E aí tinha muita gente que morava perto de casa, Certo. não vinha buscar o leite. Aí chegava uma hora, minha mulher falava, vai ter que pôr na geladeira. Agora não cabia, né, Luiz? Sim. E eu avisava eles, gente, vem buscar o leite que vai ficar em cima da pia azeda. Sim. Aí eu falei para ela, vamos começar a fazer só queijo, que o queijo vende, faz hoje, amanhã já vende. Sim. Aí comecei, vendia pouquinho leite e fazer queijo. Aí tocando, aí entreguei no mercado, que mercado foi, depois eu parei. Aí depois entreguei, o Joaquim José tinha um mercado, entreguei para ele uns par de anos. Certo. Aí tinha o Mirto Guiar, Nessa época fazendo só queijo. isso. Aí trabalhava o Ele- senhor e a esposa também E- ajudava. e O senhor ajudava. O senhor fazia toda a parte da chácara, Isso. tirava o leite e Aí trazia, eu a esposa ajudava até ela a fazer queijo, né? Exatamente. É. O senhor acha que na questão de valores, antigamente dava muito mais o valor do leite, do gado, valia muito mais? Valia. O queijo era até barato, o leite também, né? Só que o trato era muito mais barato, dava para você tratar bem, né? Sim. Quer dizer, Aí- o trato que hoje dá para o gado, o que se usa hoje para tirar uma quantidade de leite que se tirava antigamente, fica muito mais caro. Fica muito mais caro. Muito mais caro. Então, e aí o Klein fazendo estágio na Caixa, aí um dia a gerente falou, estava vencendo o prazo, a gerente falou, Klein, nós gostamos muito de você, você vai ficar fitivo. Certo. Aí começou a trabalhar. Aí eu chegava em casa do sítio, minha mulher falava, nossa, Laerte, o Klein chegou em casa num estado de nervo, bate as portas, que chega quase varado do lado de lá. Certo. Aí um dia eu cheguei nele e eu falei, ô Klein, o que está acontecendo? Ah, eu não sou bandido para estar na cadeia. Eu falei, você está na cadeia? É, lá é cadeia. E ele foi, é o meu gênio. Todo mundo fala. Foi acostumado na Que roça. Né? puxou pro pai. Acostumou junto com o pai, Junto. no dia a dia no campo. Ele aprendeu a dirigir trator também, e no fim ele me ajudava, que os outros dois, ele tinha acho que 6 anos quando nasceu o Fábio. E foi um sofrimento até para criar os dois. O Fábio faz aniversário dia 25 de março, no outro 16 de março o Renato nasceu. Sim. Faltava 9 dias para um ano, os dois de diferença. Pai. O Fábio não andava. Aí os dois pequenos, minha mulher chorava. Eu falava, tem que enfrentar, Clarice. Aconteceu. Veio de surpresa. Né? Exatamente. E o Renato, ela acabou a dieta. Um dia ela falou para mim, Laerte, se fazer exame. Eu falei, mas do quê? Ela falou, eu tô grávida. Tava grávida. Aí eu pus a mão na cabeça e falei, Clarice do céu, como é que faz? Era o terceiro filho. O terceiro, Renato. Olha só. Aí fez exame, deu grávida e ela começou a chorar e eu falei, tirar não pode, pelo amor de Deus. A gente é muito católico. Exatamente. Eu falei, deixa vir, né? E com aquele sacrifício... E nessa época, seu Laerte, quando a esposa começou a ter os filhos, alguém ajudava ou era só o casal mesmo ali? O casal.
Quando eu estava com a minha mãe, ela ajudou a criar o Kleine, meu pai. Até o meu pai gostava muito, que ele estimou muito meu pai. E um dia meu pai tinha um costume, tem um corredor na casa minha aí, e ele pegava o Kleine para as duas mãos, virava em roda assim, e o Kleine escapou. Bateu a cabeça na parede do corredor, levamos para o hospital morto. Mas olha. Aí ele falava, jogava ele para cima, ele falava, Laerte, o Kleine morreu. Aí virou um desespero, sabe? Foi no hospital, mas voltou. E aí, continuando com os queijos, aí já a laranja começou a dar dinheiro, valia dinheiro, né? Aí a outra faculdade do Kleine já com leite e laranja. O do Fábio também, do Renato também, né? Mas sempre no trabalho árduo, né, seu Laerte? Árduo. Nunca para o senhor foi um trabalho fácil. A vida Não. toda foi um trabalho muito braçal, né? Até a minha mulher falava, Laerte, gostava de ir na Aparecida do Norte, mas o meu serviço, eu não queria perder 8 dias de tirar leite, Luiz. Eu achava que fazia falta. Sim. Eu falava para ela, vai. A irmã dela ia, vai. Um dia ela foi lá em coisa lá, como chama, no Divino Pai Eterno. Sim. Eu falei, eu não vou, vai. E nós sempre combinamos que quando mexia com leite, mulherada vinha buscar leite, chegava lá, elas olhavam, ela falava, Clarice, nós chega aqui, nós inveja de você e o Laerte, ver como os dois combinam, os dois conversam assim que nem não fosse marido e mulher, que fosse duas pessoas mais estranhas contando as coisas, né? E, juro, nós se sente invejado. Quantos anos que o senhor ficou com ela, seu Laerte, antes dela falecer? Ela faleceu até depois, eu falei, fartou, acho que eu casei com 29 anos, ela faleceu, acho que faltava 4 ou 5 anos para nós fazer boda de ouro. Até os meninos falavam. Aí nós vai fazer uma festona. Que era 50 anos. 50 anos de 50 casado. anos de casado. Uma mas vida toda aí viveu com a Clarice. Com a Clarice. Aí não deu certo, coitada. Ela pegou a doença ruim. Nós gastou um giro de dinheiro. Os meninos falavam, pai, apareceu um médico não sei aonde, vai levar a mãe? Vai. Eu gasto o que eu tenho para salvar ela. Aí um dia eu estava lá na chácara, enchendo um bebedor de vaca, sentado assim, aqueles bebedorzão de concreto, né? Sentado na beira, o Fábio ligou. Aí ele falou, pai, nós estávamos pensando, nós três, de comprar uma cadeira elétrica para a mãe, porque aí ela anda sozinha dentro de casa. E ele falou, eu liguei na fábrica em São Paulo, custa 13 mil reais à vista. Eu falei, compra. Falei, Fábio, eu já falei para vocês, tem 2 casas alugadas e nós vendemos uma casa, se não dá, vende a outra, para ver se salva ela, né? Mas queria fazer de tudo para ela ficar bem, para ficar junto, mas né? não teve jeito. Uma né? pena, infelizmente, né? Infelizmente eu falei, né? E depois os filhos já tinham todos casados. Então, aí o Kleine casou com uma mulher muito boa, até o dia da festa, foi lá na Barracão de Santo Antônio, o sogro dele chegou em mim e ele falou, Laerte, ele tem 3 filhas mulheres e eu 3 homens. Que legal. Ele falou, Laerte, você me deu uma filha mulher e eu te dei um filho homem. Eu olhei, ele falou, porque você tem 3 homens e eu 3 mulheres. Olha só. Então eu ganhei um filho homem e você ganhou uma filha mulher. Com certeza. Aí o Fábio namorou uma mocinha, não deu certo. Aí namorou uma moça lá do São João, ficou noivo de aliança, não deu certo, que ela quis ser aeronave e não combinou mais com ele. Caminhos diferentes, né? Se largaram. Aí ele começou a namorar uma moça do Cavicchioli. Sim. Ela fazia faculdade em Itaquaritinga. Aí casou. Que bom, né? Aí o Renato começou a namorar a Nalva, que ela é Michelete. Sim. Casou também, muito bem casado, Que maravilha. combina muito bem. E depois que os meninos casaram, o senhor ficou só o senhor e a Clarice. Viveu mais um tempo junto só vocês dois. Aí o Kleine casou, fiz o casamento, fiz uma festa boa. Sim. Aí comprei uma casa, inclusive tinha o meu sogro, morava perto de mim,
E tinha um irmão da minha mulher. Não sei se você conhece o Lucílio Micheletti, que mexe com aposentadoria. Ele é o mais novo da família do meu sogro. Certo. Aí um dia eu estou lá na chácara, carpindo à beira da cerca, da estrada, ele chegou. Aí eu falei, o Lucílio, 11 horas, uma hora dessa aqui, né? Chegou lá, ele falou, compadre, eu vim aqui e eu preciso tirar um dinheiro aí. Ele falou, e eu fui lá no banco, no meu nome não pode fazer mais. E o gerente falou, no Banespa, no Banco Brasil, o gerente falou, mas pera lá, que o Laerte é teu? Eu fui muito bem quisto em banco, Luiz, nossa senhora. Porque sempre levou as coisas muito juntas. Ah, sim, muito eu tinha um negócio que vencia, eu contava nos dedos, tal dia eu tenho que pagar o banco. E eu dava um cheque, eu ia lá, eu falava pro gerente, eu dei um cheque, olha a conta. Aí eu tinha o Nunes, que era gerente do Itaú, e eu chegava lá, o Nunes, olha, eu dei um cheque ontem, e vê quanto tem na conta. Muita responsabilidade desde o começo, né, seu Laerte? A Eu responsabilidade queria desde pagar criança. as coisas, Luiz. Aí eu entrava nos bancos, a turma falava, chegou o homem organizado. Certo. E eu falava, tem que ser assim, né? Exatamente. E aí foi tocando, aí o Fábio casou. Falei para minha mulher, agora precisa... Antigamente, quando meus irmãos casou, as minhas irmãs casou e saiu de casa, né? E o mais velho casou, que era o pai de Madrugada, morando junto, lá no sítio. Certo. Que a casa lá depois ficou para mim, a casa que eu me criei, Sim. quando repartiu, e está até hoje. Ela parece um hospital, uma casa boa. Aí o Vitor ficou junto. Teve 2 filhos. O Geraldo casou, ficou morando junto. Aquele tempo morava tudo junto. Olha só, morava... As noras chamavam o sogro e a sogra de pai e mãe. Mas olha, tinha um respeito grande. Inclusive tem uma só viva, que ela está em Fernandópolis. Ela falava pai para o meu pai, mãe para minha mãe. E dava certo todo mundo morando junto, seu Laerte? Nossa, combinava coisa barbaridade. Que hoje a gente fala, o rapaz vai casar, já tem que procurar uma casa antes de casar, casa agora, já de noite vai morar na casa dele, né? Antigamente não, Luiz. E a nossa família era muito unida, que nem é agora eu e meus meninos. Que legal. Muito Aí bom. o Fábio casou, foi procurar casa, chegava numa casa, uma casa boa, eu não gostei. Um dia eu falei para minha mulher, uma não gosta, a outra não gosta, deixa a vontade dele então. Aí apareceu uma casa aí no Itauera 1, a penúltima rua indo para o lago para subir. Aí gostou da casa, comprei a casa para ele, casou, mobiliei a casa para o Clene, fez o casamento, dei os 2 diplomas de faculdade, o Fábio a mesma coisa, o Renato, formei ele, Bacana, bom tudo. demais. E aí ele casou, dei uma casa boa para ele também, mobiliei a casa. Quer dizer, cumpriu a parte de pai com excelência. Aí sempre sofrido, né? O irmão judiando da gente. E aí eu saía, que vinha em banco, encontrava os amigos, e ele chegava e falava, chegou o campeão. Aí tinha um cara até que era administrador da fazenda do Zé Pop, ele falava, você é campeão, Laerte. Pensar bem o leite que você tira sozinho, rapaz. Aí ele falava para a turma, chegou o campeão. Certo. Aí eles falavam, Laerte, gentes milionário, cara milionário, deu um diploma pro filho, casou, se vira. Certo. Você quer pagar aluguel, você quer comprar uma casa, se vira. Você sofrido, você casou os 3, você deu uma casa para cada um dos 3, você mobiliou a casa. Eu falava, gente, é filho, né? É sangue da gente. Com certeza. Ficaram muito contentes, uns meninos muito bons, que o Lemão, que tinha garagem aqui na Campos Sales, até ele tinha. Eu ia lá, sempre trocava condução com ele. Aí ele falava, Laerte, você tem uns meninos, você tem que agradecer a Deus.
Nunca se viu teus meninos cantar pneu na rua. Aí eu falava, mas eu avisei, o dia que pegaram um carro na mão, se eu souber que cantou pneu, o carro vai ficar na garagem e vocês vão passear de a pé. Naquela época tinha regra, tinha quem mandava, né, seu Laerte? Tinha. Que hoje muitos filhos, você vê, Luiz, não obedece mal ao pai. Não obedece. Não tem mais valores, as famílias não dá valor pro pai, né? O senhor é uma pessoa... Aí continuou a vida, aí o Kleine já, desde criança, era o mais velho, cresceu um pouco, começou a me ajudar, ele ia. Certo. Aí eu vendi esse sitinho na Barra Mariana, comprei a chácara. Comprou aqui no bairro da Baixada, que tem até hoje ali até. Tem hoje. Até eu comprei 5 arqueiros, que era do Mortate. Certo. Aí ficou para a mãe do Noé Smiguini, que ela era Mortate. Aí comprei 5 arqueiros dele, aí ele vendeu mais bastante pedaço, vendeu para o Palharinho, vendeu para o Barata. Aí eu peguei e comprei uma parte de cima lá divisa com o Palhari, porque a chácara tudo é boa. Certo. De terra, mas lá era planinho, então eu falava para os meninos, nós vai fazer a sede lá, né? Aí sobrou 3 arqueiros, entre meio o Limão do Plininho Próspero aí e o meu. Certo. Aí um dia eu estou em casa, o Geraldinho da Planalto Matriz ligou e falou, Laerte, precisava falar com você, você vem aqui? Eu falei, vem. Cheguei na mobiliária, ele, o Noé Smiguini, o Zezinho Renesse, que era de lá da Onça também, ele era primo da minha mulher. Aí eu sentei, o Geraldo da Mobiliária falou, sabe que eu chamei você aqui? Eu falei, não. Aí ele falou, o Zezinho é primo da tua mulher. Eu falei, é. Ele falou, ele está comprando os 3 arqueiros que sobrou aí, mas ele quer plantar laranja. Aí ele falou, vê que o Laerte, meu primo, se ele cede lá em cima para mim e pega aqui embaixo, ele mexe com leite. Aí eu olhei e falei, não, gente, o lugar planinho eu vou ceder para ele. Com certeza. Você desculpa, ele é primo da minha mulher, mas eu não faço. Sim. E ficou lá teimando. Aí vai daqui, vai de lá, o Zezinho falou, vou embora. Levantou, sentou. Aí eu falei, tem uma coisa. Para mim ceder lá em cima, então lá tem que fazer uma cerca de divisa, né? Sim. Comigo e o que vai ficar para ele. Então, como eu estou fazendo o que ele quer, ele faz a cerca. Certo. Ele olhou, ele falou, eu não faço. Ele levantou, ele falou, vou embora. O Geraldo falou, senta aqui. Ele falou, aí o Geraldo falou, Zé, metade, a regra que hoje tem gente que briga até, não faz, mas a regra é os 2 vizinhos. Se o teu lado é pasto, o meu é roça, você vai fazer uma cerca da divisa e metade cada um. Com certeza. Né? Aí o Gerardinho da Planalto falou, tá feito o negócio, eu faço a cerca pro César. Ele fez a cerca por conta dele. E aí fechou o negócio. Aí um dia lá em casa eu falava para minha mulher e os 3 meninos, ai meu Deus, e o meu lá da Onça é o que? É 2, 3 quilômetros longe da propriedade dele. Certo. Aí eu falava, dá vontade de convidar o Zezinho, ver se ele trocava. Nós dava 3 alqueires lá, que é pertinho para ele tocar, e pegava os 3 aqui. E eu com medo dele falar, não. Um dia eu saí do banco, topei ele no meio do jardim para irmos conversar. E conversando e tal. Aí a laranja dele produzindo. Certo. Ele até fez um poço artesiano, que ele tinha ideia de irrigar. Sim. Aí saiu meu assunto. Aí ele falou, Laerte, a laranja está com um brine que dá medo. Ele falou, não vem se replantar? Ele falou. Aí eu falei, então, Zé. E eu falava lá em casa para tua prima e os meninos, de convidar você para trocar, que lá para você ficava pertinho para você tocar. E ele falou, então os 2 do mesmo jeito. Eu falava lá em casa para os meus 2 meninos e minha mulher, convidar o Laerte para trocar, lá é divisa com ele aumenta 3 alqueires, que o meu era 5, né? Aí comprei os 3, ficou 8. Sim. E eu com medo de você falar não, e você com medo de eu falar não.
E não dava o negócio. Não dava, não né? Saiu o negócio. Aí ele falou pro filho dele, um dia que eu morrer, e você idear de vender os 3 alqueires, primeiro lugar é o Laerte. Certo. Porque ele cedeu para nós. Aí, coitado, ele também pegou o câncer que nem a prima dele, tratou, morreu. Aí um dia eu saí de lá, era 11 horas, para vir em casa almoçar. Quando eu chego na porteira minha lá da estrada, parou uma moto. Aí eu olhei ele, bom dia, bom dia. Bom descer, Zé, não? Aí ele falou, eu vim aqui bater um papo com você. Aí fiquei lá 1 hora. Ele falou, Laerte, eu vim aqui e eu vou vender a chácara. Você interessa? Eu falei, mas qual chácara? Ali. Aí ele falou assim, é uma doenceira na laranja. E outra coisa, o Dair Geneste, que tem a oficina, Sim. é primo com ele. Primo não, irmão. Aí os pais dele morreram também e eles ficaram juntos. Aí o Dair resolveu vender a parte dele. Aí ele falou para a mulher dele, não podia perder, né? E comprou do Dair, meu irmão, aumenta tudo aqui, né? Aí ele falou assim, eu resolvi vender a chácara e o meu pai, antes de morrer, ele deixou falado que se um dia eu vender, primeiro é você. Aí pelejamos, ele pediu caro, vai daqui, vai de lá, até que eu comprei a chácara. Que bacana. Aí eu fiquei com 8 alqueires. Aí um dia eu levei meu cunhado, o irmão mais velho da minha mulher, que ele já tinha laranja há tempo, né? Aí eu falei, ô Toninho, os meninos querem tocar laranja, meu, acho que não compensa. Veneno muito caro. Aí ele foi lá comigo, ele falou, Laerte, e eu vou tirar da cabeça dele, você escuta com vocês, meu, você tá certo. Arranca. Você mexe com leite mesmo, você forma 3 alqueires de pasto bom aqui. Certo. Aí mandei arrancar laranja, E aí fez gradeou, pasto. formei pasto. Exatamente. E tá com o gado até hoje, né, seu Laerte? Tá até hoje. Tá Aí com eu gado formei até hoje. muito bem formado, adubado, né? Bacana. Bacana E demais. lá tem, que até todo mundo fala, Laerte, você com 8 alqueires de terra com 2 poços dentro da Com certeza. É fartura, né, seu Laerte? Fartura. Na onde tem fartura, a miséria tem vergonha de chegar. Isso. Bom demais. Aí eu criava frango desde novo, Luiz. Certo. E aí tinha um oveiro, que ele era quase vizinho nosso lá de sítio, aí ele mudou, ele era Reneste também, mudou Itapinas. Aí ele de carrocinha passava comprando ovo, comprando frango, né? Certo. E aí eu arrumei, consegui uma raça de galinha vermelha, mas não é de granja, é o Jó de Caipira. Certo. E comecei a criar. E chegou o tempo aí na chácara onde eu tô, tinha 300 frangos fechados. Bastante coisa. Aí ponhava chocar, mas aí a turma ficava besta. A galinha ficava choca lá na rua, e eu pegava uma caixa de laranja, fazia o ninho, ponhava ela de lá aqui, cobria com outra caixa, aí descobria, ela ia comer, quando eu olhava a galinha em cima da caixa. Abria, ela entrava, nascia os pintinhos. Aí um dia eu falei para os meninos, tinha 100 galinhas dessas. Falei, vou comprar uma chocadeira de 100 ovos. Comprei, ponhava chocar, nascia toda vez, que ela nasce que nem a galinha, 21 dias. Certo. Aí nascia 70, 80 pintinhos, já tirava do ninho, ponhava outra, comprei, no fim comprei 4 chocadeiras. Olha só. Aí no fim vendia frango, e outras vezes tirando leite, nego chegava lá, Laerte, eu queria 2 frangos. Eu falava, rapaz, eu estou tirando leite. Aí um dia eu pus até um papel na porteira. Por favor, me desculpa, mas eu só posso atender das 11 horas em diante. Eu tiro leite. Se não atrapalhava, retira da manhã. Eu não posso parar, que eu tenho que levar o leite em casa para pôr coalho. Exatamente. Aí nego vinha lá, comprava, teve gente que levava 5 frangos. E eu chegava a pesar e quem comprava pesava. Com certeza. Frango limpo pesava 7 quilos. Olha só que maravilha. Era fartura, né, seu Laerte? O povo até se admirava. Era fartura. Seu Tinha Laerte, o Toninho Venturini, um dia ele foi lá, ele falou, Laerte, mas como é que pesa assim um tamanho? Aí um dia, junto na cidade, conversando com os amigos, e ele comprava frango. Ele falou, eu comprei frango desse cara, cada coxa assim desse comprimento.
Eu não consegui comer uma coxa sozinho. Era bem tratado, né, Zé? É. Aí, criando porco, eu arrumei uma raça de porco caroncho mineiro. Certo. Eles eram vermelho, mas era roxo. Olha só. É porco de Minas mesmo, que veio. E criando porco, vendia casal de leitão para criar. E o chiqueiro dos porcos de cria era o piquetão dos bezerros lá. Criava junto com os bezerros. E os frangos fechados. Aí chegou um tempo, começou a roubar frango. E tinha uma escadinha. 300 frangos nascidos, grandinho, 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 que não fartava frango. Certo. Aí começou, chegava lá cedo, via o portãozinho onde estavam os frangos meio aberto. Olhava, os grandão não estavam mais, só os pequenos. Aí já foi desanimando a comida, que até que eu falei para você, eu ia lá no Venturini e levava um saco de milho em grão, eles trocavam para mim e davam o farelão com a quirela fina, eu batia em casa a ração. Certo. Aí comprava milho, aí chegou um dia, o Elia falou, Laerte, a minha mãe não quer mais que vende milho aqui picado, porque atrapalha nós. Mas ela falou, pro Laerte vende a hora que ele quer, porque ele sempre pagou, eu gosto. Ela gostava de mim. Era amigo, era A vizinho, tua né, avó da tua mulher. Certo. Nossa, pro Laerte vende, ele é vizinho. Certo. Aí fazia isso. Continuava. Aí, para tratar frango ficou muito caro. E eu fui maneirando, roubava tudo também, desanimei. Aí os porcos começaram a roubar. Eu saía de lá de noite, leitona daquelas vermelhas de 30 quilos, tudo deitada, que tinha bebido soro, né? Certo. Cedo eu chegava lá, cadê as leituras? Aí vai desanimando, né? Aí eu pus alarme também, no barracão do tira-leite, no barracão do trator, mas no mangueirão grande não tinha jeito, porque é aberto, né? E aí vai abrindo mão, né? Abrindo mão, aí parei. Até eu me lembro como se fosse hoje, sobrou um cachaço, que ele deu um problema nas mãos dele, e ele andava de pulo assim, se arrastando. Sim. Ele pesava umas 15 arrobas. Um dia eu chego lá um domingo cedo, fui pôr soro para ele, cadê o cachaço? Olha só. Procurei, não achei. De tarde eu e o Kleine fomos lá, não achamos. Aí passou. Daí 15 dias, um cara que arrendava uma chacrinha lá perto do condomínio Recanto dos Pássaros, até eu comprei 4 terrenos, até isso eu fiz. Certo. Eu comprei um, cada um dei para os meninos e um para mim. Olha só. Ele veio lá, que eu comprava ração num cara de garça, e esse homem ele tinha umas 4, 5 vagas de leite, e ele comprava, ele falava, pode descarregar aí no C, depois eu venho pegando, e deixava no barracão. Certo. Aí um dia ele veio lá, um domingo cedo, ele e o filho dele. Ele falou, Laerte, não farta um porco teu? Aí eu falei, justo farta um cachaça. Eu acabei que os porcos só tinha ele, Olha só. sumiu. E tem a cana lá do Plininho, tava uma cana alta que dava medo, tudo caída de vento. Certo. Aí ele falou, ele apareceu na beira da cerca minha. Aí ele assustou de mim, ele é meio aleijado. Ele saiu correndo, nós não achamos mais o porco. Eu só vim avisar se é teu. E nós andemos lá no meio, aquela cana tudo caída, tinha só o sinal que ele levava as canas assim arrastando, não achamos. Certo. Aí depois o Silvano, morou 3 anos lá, só morava para estar lá de noite, né? Certo. E muita amizade, e aí um dia ele era guarda do Banco Real, aí eu fui lá, conversando, aí ele falou, Gariele, eu passo lá que eu vou jogar bola lá no Benari, de domingo, a tua casa está vazia? Eu falei, tá, você não deixaria eu morar lá? Só morar lá, para estar lá de noite, de dia eu trabalho no banco, conversei com o menino, falei, pode ir morar. E aí ele mudou lá, e ele ponhava comida, batia a comida, ponhava no coxo para zaca, até que 1 ano atrás, 1 ano e pouco. Aí eu só sortava as vacas para comer. Aí ele trabalhava no CRAI, na prefeitura, com umas moças, mas ele entrava às 7 horas no serviço. Aí ele falou, eu conversei com as moças, de me sortar às 4 horas, que nós, senão nós chega lá na chácara tarde
Certo. que eu já estava pesado para tratar a vaca, né? Aí de tarde ele vinha, pegava saveiro, ele dirigindo, nós ia para lá. Aí Virou um amigo, dia virou nós um amigo. chegamos lá de tarde e embaixo na divisa com o Peninho, no canto do Piquete dos Bezerros, ele tinha uma paineirona. Até ele arrancou ela, até uma paineira ele precisou fazer o coisa lá de florestal para arrancar ela. Certo. O Silvano olhou e falou, Garieri, ó, tá cheio de corvo lá embaixo. Eu falei, nossa, Silvano, será que morreu algum bezerro da vaca de leite? Ele correu lá, ele voltou, ele falou, se eu falar para você, é uma brincadeira. O cachação tá morto ali. Olha só. Se vê que ele cansou para descer de lá de cima, veio na querência dele. Certo. E eu acho que ele deitou e os corvos matou ele e comeu. Aí eu falei, não vou mais criar porco, e parei, sabe? Vai desanimando, né, seu Aí Laerte? parei com os frangos, continuei com o leite. E aí continuou com o leite até pouco tempo agora, né? Aí vendia queijo para esse Joaquim José, depois para o Mirto Aguiar. Depois eles separaram a sociedade. O Laerte era meu xará, era Ferrari. Certo. Até ele morreu agora. Ele montou um mercadinho lá onde é das meninas do Rufino. Certo. Que é umas meninas que elas são apaixonadas por mim, Luiz. Sim, acredito. Uns 2 meses atrás eu fui lá com o Renato um domingo. Nossa Senhora, só faltou pegar eu no colo. Bacana, muito querido, é uma pessoa muito querida. Aí levava queijo para ele, aí ele largou o mercadinho, alugou um prédio descendo na boiadeira, entregava queijo. Certo. Aí ele vendeu o mercadinho para um cara e entregava para esse cara. E aí ele vendeu ali e montou um mercado em Nova América. Aí ele começou, pegava os queijos cedo e levava lá. Aí depois ficava difícil, ele parou. Aí eu comecei a vender para o Heraldo Gianzante. Ele tem um mercadinho, ele vendeu também em frente ao postinho lá, Jacetuce lá em cima. Certo. Agora é de outro. Aí vendia para ele, ele parou e foi lá para vender queijo para esse outro. Ele achou que era caro. Eu falei, olha, é tudo caro para tocar, fazer queijo. Aí comecei a vender para os dois Rufinos. Aí chega lá para começar a levar queijo, só Laerte, o Marcão falou, o negócio é o seguinte, nós precisamos de nota. Aí eu falei, nossa, mas vender queijo. Então eu entregava 3 vezes por semana. Cada vez começou a ficar mais difícil, né, senhor? Aí eu falei para os meninos, 3 notas fiscal por semana. Aí eu falei com ele, ele falou, se não der nota, aí começou a fazer nota. Entregava lá, até depois às vezes o Silvano ia para a chácara, pegava 20 queijos, levava 10 aqui embaixo, nós já ia para a chácara, 10 lá em cima. Às vezes o Renato falava, deixa a hora que eu sair do serviço e eu levo para o pai. Mas aí eles me davam um cheque pré-datado, os 2 mercados, com 70, 80 dias para receber. Certo. Aí um dia eu falei, precisa parar, eu fico sem queijo, sem dinheiro. Aí eu conversei com eles até, para falar a verdade, eu não gosto do Sérgio. Certo. Ele foi muito grosso comigo. Aí eu falei, não dá certo, Sérgio. Os meninos também acham. Eu toda semana dá 3 notas para 6 fiscal. E outra coisa, o pagamento não dá certo. Eu fico sem queijo, sem dinheiro para comprar comida para vaca, né? Vou ajudar a tratar. Sim. Aí ele falou, se você acha que não dá certo, você quer trazer, traz. Eu falei, de hoje em diante eu não entrego mais queijo para você, pronto. Sim. Aí eu tinha 300 contos de receber. E eu acho que é a Maria, mulher dele, que trabalhava no escritório lá em cima. Certo. Aí eu fui lá, conversei com ela foi meia grossa comigo. Aí eu falei, vê quanto eu tenho que receber. Ela fez a conta, 300 e poucos reais. Aí ela falou, eu vou te pagar. Pegou, pagou em dinheiro. Aí eu falei, mas como que não tinha dinheiro para pagar à vista e arrancou os 300 contos para me pagar? Aí eu falei para ela, Maria, eu sinto, mas eu não vou mais trazer queijo para vocês.
Ela falou, a regra aqui é assim, eu sou mulher. Mas quando é melhor encerrar a história quando é assim, né, seu Laerte? É melhor deixar quieto, cada um segue o seu caminho. Isso, falei, cada um segue. E vida que segue, né? Aí até larguei de gastar lá, um dia eu encontrei o Marcão, ele falou, Laerte, nós tá sentido, rapaz. Aí eu falei, ô Marco, olha, o Sérgio, teu irmão, foi grosso comigo, a Maria foi grossa também, agora não tem só o mercado vosso para gastar. Aí parei, aí um dia eu falei, não adianta levar mágoa de ninguém, rancor, né? Comecei não vale a pena, né, gastar. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena, né? Aí continuando com os queijos, aí um dia eu fui pegar carne lá no Renascer. Certo. E tem um tio da mulher do Renato, o Zé Luiz Michelete, que os Michelete, todos os irmãos teve açougue. E eu peguei a carne e eu olhei nele e falei, Zé Luiz, vocês não interessam queijo fresco? Mas você tem. Aí ele falou, mas você é queijeiro, né, rapaz? Aí ele falou assim, deixa teu número do celular aqui, que a hora que o Renato chega eu falo. Eu e Silvano vem vindo da chácara de tardezinha, passava todo dia em frente o mercado lá em cima, né, o Alvorada. Quando chegamos na esquina, toca o celular. Aí ele falou, é o teu celular. Aí atendi. É o Laerte? Eu falei, é. Falou, Laerte, você deixou o número do celular lá no açougue? Negócio de queijo. Ele falou, que preço é teu queijo? Eu falei, olha, para falar a verdade, R$25 o quilo, mas tá caro lá. Eu falei, por menos eu não posso vender, Renato. Aí ele falou, você tem para amanhã? Eu falei, tem. Você tem 10 queijos para amanhã? Tem. Me leva lá então para me experimentar o queijo teu. Mas eu fazia os queijos de 1,2 kg. Aí um dia eu cheguei lá e ele falou, não tem jeito de você fazer pequeno. Esse queijão teu eu preciso vender ele a R$45 a peça. E o povo queixa que sente no bolso. Aí eu comecei a fazer uns queijinhos assim, dessa alturinha assim, dava meio quilo. Aí eu falava para minha mulher, é duro espremer, que eu fazia os queijos que se admirava. Não juntava soro lá dentro do mercado. Certo. Aí eu tenho uma forminha de alumínio, até um ano atrás fazia nele. E cheinha dava 1 quilo. Aí eu fez assim um dia, fartando para encher, pesei 800 gramas. Aí comecei a fazer. Chegava lá no mercado, o rapaz ponhava na balança, aí ele falava, mas Laerte, como é que você consegue? Todos os queijos de um tamanhinho só. Ele era redondo assim, dessa alturinha assim. Aí um dia ele pôs os queijos na balança e falou, Laerte, mas coisa gozada. Aí eu peso os queijos para vender, todos os queijos teus é 800 gramas. Já tinha pegado o jeito, né, seu Laerte? Pegou o jeito. Aí um dia ele começou a pesar os queijos e ele falou, seu Laerte, sobrou para o senhor agora. Que quando eu comecei a entregar, ele pegava de mim e de um outro rapaz. Aí depois, às vezes eu ligava, vai queijo. Seu Laerte, tem o rapaz trouxe hoje. Então, quando o senhor começou a entregar, nós já pegava dele, né? Aí um dia cheguei lá, o rapaz falou, seu Laerte, sobrou para o senhor agora. Eu falei, nossa, será que o queijo está ruim, né? Aí ele falou, o rapaz começou a trazer o queijo, a freguesia vinha aqui e disse que mordia o queijo, era por sal. Nós queixemos, ele trazia sem sal. Aí o Renato falou pro tio da mulher do Renato, fala pro Laerte se ele tem condição de suprir nós, só ele. Aí ele falou, e eu falei, eu tenho, para mim melhor, né? Eu trago tudo aqui. Aí pegava tudo meu. Que maravilha. Tinha semana que ele pegava 40 quilos. Olha que maravilha. E dava dinheiro, Luiz. Eu fazia R$800 por semana, dava R$340 por mês. Que bacana. Que até hoje eu falo, o Fábio não quis mais leite, ele não gosta e disse que não adianta porque ele não quer ter leite. Certo. Aí um dia eu falei, Fábio, eu fazia R$3.500 de queijo. Aí eu pagava trato das vacas. Certo. E mas o pai tem que parar porque o pai anda tudo torto e pão. Aí um dia cedo eu levantei, que aí eu chegava de tarde lá em casa,
O Silvano saía, ele falava, eu levantava todo dia 15 para as 4, tomava meu chá e tomava um comprimido que os médicos proibiam. É o que tocou eu o resto da minha vida tirar leite. Aí eu deitava no sofá uma meia hora, passava a dor e eu ia embora. Aí aquele dia eu levantei muito ruim, tomei meu chá, deitei no sofá e ele falava, a hora que você está pronto, você me liga que eu saio lá de casa, nós chega junto. Aí eu levantei a primeira vez do sofá, caí. 3 vezes. A 4ª vez eu caí assim, no encosto do sofá. Nossa, eu falei, agora deu. Aí eu liguei pro Renato, falei, Renato, eu tô ruim, corre aqui. Ele chegou lá, ele falou, aconteceu, pai? Eu falei, eu não sou capaz de levantar daqui. Aí ele me levou eu na cama, ele falou, fica deitado que eu vou tirar o leite pro pai. Aí daquele dia eu fui mais um pouco, não dava certo. Aí ele mesmo falou, pai, para. Comecei a tratar. Começou a ficar mais difícil já, difícil, né? Difícil. E aí já foi no médico, precisa operar. Foi num de Dr. Jean lá em Ribeirão. Todos os médicos falavam para os meninos, não existe uma coisa grave igual no mundo igual. Acredito. Aí ele falou para o Renato, eu vou fazer um orçamento e eu mando para vocês. Aí fez um orçamento. E nessa época o senhor já parou com o leite, né? Aí o Renato e o Kleine, eles levantavam 1h30 da manhã para ir tirar o leite, para não parar, né? Certo. Aí eu ainda fazia os queixos certo. E levava. Mas aí já ficou muito difícil, né? Difícil, porque aí o Kleine abre a academia, que ele tem academia. Certo. Que aí depois ele fez a faculdade de educação física, né? Certo. E ele fecha às 10 horas. Aí já, então difícil. Aí já começou. O Renato ia para o escritório cedo, largava às 6 horas. Aí eu falei... Já começou a ficar difícil. Tá difícil. Ficou difícil para mas sentido até de falar. Aí foi nesse Dr. Jean lá em Ribeirão. Aí ele falou, eu mando um orçamento. Aí ele mandou o orçamento, o Renato veio lá em casa e ele falou, pai, 100 mil reais a cirurgia. Eu falei, larga quieto. Mas larga quieto, o pai não anda mais. Eu falei, deixa quieto. Aí, cheguei em casa, ele ligou para os outros dois, como é que é lá? O médico pediu 100 mil reais para operar o pai. Aí eu operei com o Fernando Plastini, certo. Que ele era colega dos meus 3 meninos aqui, jogava bola na quadra. Certo. A Inara, a mulher do Kleine, estudou com ele até o tempo de fazer faculdade, que quando nós vai lá, que é o Kleine e a Inara, ele me leva, ele vem e abraça, e a mulher dele é a secretária dele. E ele fala, eu e a Inara estudemos junto lá. Que legal, bacana demais. Aí o Renato falou para os outros dois, não tem a segunda opinião? O pai gosta do Fernando, é um médico de casa com nós. O que vocês acham, uma segunda opinião, levar o pai lá? Não, os dois falaram assim, mas tem a segunda opinião. Certo. Aí fomos lá nele, olhou os exames, ele falou, gente, Renato, coisa feia no mundo, que coisa grave que o teu pai tem. Aí ele me operou. Certo. E eu fiquei bom. Graças a Deus. Aí apareceu nas vértebras que a gente nem sabia. Eu caía lá na chácara, Luiz. Certo. A vaca pisava em cima de mim. Acredito. Aí eu tirando o leite, eu começava a gritar que eu caía, eu não levantava. O Silvano estava pondo comida para as vacas, ele gritava, vai falar que você caiu. Ia lá, me levantava, vamos embora, eu levo você em casa. Não, deixa eu continuar tirando o leite. Certo. E hoje o senhor está com quantos anos? Vou fazer 83, dia 8 que vem agora. Vai fazer 83 e tá bom, graças a Deus, né, Solar? Tá bom. Aí, uma pena, mas o Prosa Caipira a gente vai ter que encerrar. Chegamos ao final aí do Prosa Caipira mais então, uma vez. Mas aí... Agradecer desde já que o senhor está presente no programa, o senhor veio, participou do programa. É um prazer ter recebido. Não sei se eu falei certo falou muito certo. Obrigado do senhor ter vindo. E a gente sabe que o senhor tem bastante história. Um dia o senhor volta aqui com certeza para prosear mais uma vez com nós. É que eu estava pensando, não exatamente. Conta tudo que... Obrigado por ter vindo, viu, Solarte? Agradeço de coração. Eu agradeço. Obrigadão. Obrigado para vocês também que estão através das nossas redes sociais. Acompanhe o Prosa Caipira toda semana.
como hoje essa prosa caipira com o Laerte Guerrieri, pelas nossas redes sociais do YouTube, pelas nossas redes sociais do Facebook, do Instagram, é o Prosa Caipira de Primeira e através também das ondas do rádio da Primeira FM. Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa e para a semana que vem voltamos com muita prosa boa, com o nosso diretor William Carlos Abidonur, com o nosso diretor de som e imagem Luiz Felipe Pelota, o competente Pelota mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem. O poeta é eterno. A nossa homenagem ao inesquecível José Fortuny. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito para a eternidade.